não existe faltinha, né? No Brasil eu acho que tem muita faltinha. O jogo... E não que isso é certo ou errado. Então tem muitas questões que a gente não tem uma explicação. Pra ir na porrada. O pau quebrou. Gente, isso aqui foi gravíssimo. Aconteceu um negócio desse e o Corinthians ainda. Só que não acabou aqui. Presta atenção que é inacreditável que aconteceu isso. Então vamos lá. Olha aqui, ó, o Corinthians empata o jogo, o segundo tempo foi muito feio do Corinthians, né? O Fernando Diniz não soube enxergar o jogo, o Dieguinho já tinha que entrado antes. O Caio César tinha que entrado antes. O Lingard, ele... Sabe o que ele faz, o Lingard? Ele anda em campo, ele não corre, ele não tem nenhum tipo de vontade de jogar. Então, um golaço do Gustavo Henrique, um gol incrível dele, que por sinal é o 10º gol dele e o 3º da Libertadores. E aí, o que a gente tem que colocar? O Pedro Raul entrou, não pegou na bola. O Yuri Alberto, mais ou menos. Sabe? O Garro, mais ou menos. O André tem que ser reserva contra o São Paulo. O André não pode ser mais titular contra o São Paulo. Corinthians ganha 1 ponto, vai para 10 pontos. Bom resultado para a Libertadores. Não jogou bem o segundo tempo, mas você tem Gustavo Henrique.
Parabéns, irmão. Aproveitando aquilo que eu mesmo falei como gancho, você vê que alguém poderia falar que no jogo de Mirassol, a gente repetiu o time de quinta para domingo e podia ter poupado, porque ia cansar, o jogador podia lesionar. E hoje a gente colocou os mesmos jogadores para jogar, jogando na altitude, ainda com viagem super longa. E não que isso é certo ou errado, é só para não ter uma redução do que o jogador é um pacote de músculo e de osso. O Lingard mesmo é um exemplo claro disso que aconteceu hoje. Ninguém esperava que ele fosse conseguir se adaptar tão bem e terminar tão inteiro a partida de hoje, vindo de uma sequência, ele que fazia um tempo também, quando ele chegou no Corinthians, que estava sem jogar. Então tem muitas questões que a gente não tem uma explicação clara para dar para o fenômeno do futebol. Como os jogadores conseguem jogar, como conseguem suportar. Aí tem jogador que às vezes pode botar um jogador que está tudo controlado e machucar ou sentir o jogo. E esse era um relato que eu queria fazer para pontuar, porque às vezes quando acontece alguma coisa, vem algum desavisado, mas também repetir o time. Então a gente vai levando em consideração um monte de coisa. O departamento de fisiologia do clube ele é ótimo, e a gente, do departamento de performance, departamento médico também, a gente vai conversando e reunindo o maior número de elementos possíveis para a gente poder tomar as melhores decisões. Isso, na verdade, vários casos de times brasileiros contra times, né, o Flamengo lá no Estudiantes, o Cruzeiro contra o Boca, hoje vocês aqui também, os brasileiros sofrendo muito com esse jogo, às vezes físico, às vezes desleal, e uma arbitragem conivente com os rivais dos times brasileiros. Você tem notado isso também? Esse é um papo que vocês têm? Eu notei até que quando rola aquela confusão toda, você sai imediatamente para não ter nenhum jogador expulso. É importante ter a cabeça no lugar nesse momento? Com certeza, a gente sabe que Libertadores é um clima diferente, né? É um campeonato muito mais físico, muito mais pegado, onde o juiz deixa o jogo correr. Eu particularmente gosto muito, o jogo fica muito mais dinâmico. É uma coisa que a gente poderia até melhorar no nosso campeonato, né? Para que a bola rolasse mais, para que não existe faltinha, né? No Brasil eu acho que tem muita faltinha, o jogo se para muito, e aqui fica um jogo muito pegado, um jogo bem movimentado, porque a bola não para. Então eu vejo que o brasileiro sempre foi um pouco diferente dos outros, né? Então a gente está pronto para tudo. A gente chegou no intervalo do jogo falando que se fosse para ir na porrada, no bom sentido, né? Na bola, lógico, mas chegar mais firme, mais decidido nas jogadas, a gente ia para esse jogo. Então, acredito que o Libertadores é diferente, a gente tem que se habituar o mais rápido possível e não cair na pressão, na pilha dos jogadores adversários, mas também não baixar a cabeça em nenhum momento, tentar se impor, e na hora que tiver que apaziguar, ter uma cabeça tranquila, a gente vai fazer isso também. E aí, nação, o Corinthians mais uma vez evitou a derrota. Como é bom esse início de trabalho do Fernando Diniz, é impressionante. Todo mundo fala que é só o começo, que depois o rendimento cai, mas eu acho que é uma das primeiras vezes que o Diniz está assumindo uma equipe campeã. Ele sempre chega na bucha, né? Nunca chega com uma equipe campeã. O Corinthians acabou de ganhar a Copa do Brasil. Não tem nem 5 meses que foi campeão. Então é um trabalho que o Fernando Diniz tem mais autoridade, porque o elenco é melhor do que outros times que ele pegou. Ah, mas ele estava no Cruzeiro e não conseguiu fazer jogar. O Cruzeiro era aquela transição de ainda tá chegando o jogador, daquela transição que o Pedrinho comprou do Ronaldo, ele chegou ali para ser o treinador. Não era uma equipe campeã, não era uma equipe que tinha feito, por exemplo, um bom campeonato brasileiro. O Corinthians não, ele vem de uma Copa do Brasil onde ele foi vitorioso, onde ele ganhou título. Então acho que em equipes mais técnicas o Diniz consegue exercer o trabalho dele. Teve um lance muito legal, o Corinthians deu 11 toques na bola, desde a saída de jogo na linha defensiva até a finalização do Mateuzinho, que não conseguiu chutar direito. Então assim, é empolgante o início do Corinthians. Agora, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Tem um confronto muito importante contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que é um dos testes pro Corinthians. Mas só do Corinthians estar competitivo na Libertadores, que assim, sempre foi o calcanhar de Aquiles da instituição do clube, vai muito mal na competição internacional, muito mesmo, já tá ótimo. O torcedor tá gostando do trabalho que vem fazendo o Diniz. Mas assim, ficou alerta. O desempenho acaba caindo um pouquinho e também tem a questão do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians está no Z4. Precisa sair logo dali para respirar e dar mais tranquilidade para os jogadores e para o trabalho do treinador. Mas bora botar fogo na discussão? Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.